Normalmente, a gente inicia temporadas aqui no Foyer, mas essa semana a gente vai fazer uma coisa diferente e vai falar de um espetáculo que vai deixar saudade. Você pode imaginar qual é? Ele vem lá do Rio. Conseguiu? Então vem comigo. E já estamos com os nossos convidados dessa semana aqui no nosso foyer e eu vou começar apresentando eles para vocês. Então vamos começar por ele, que é ator, cantor, advogado, ativista e político. Ele se divide entre os palcos e os tribunais, vamos dizer assim. Com vocês, Bruno Sankofa. Olá. Seja muito bem-vindo, Bruno. É um prazer ter você aqui no nosso foyer hoje. Obrigado. Principalmente com esse espetáculo, que a gente vai falar mais daqui a pouco, mas é um espetáculo que me tocou. Um acontecimento, vamos dizer assim, um acontecimento do Rio para São Paulo. E vamos então a ela, que é atriz, cantora e dançarina. Vai do teatro à publicidade. Com vocês, Júlia Perry. É Perry ou Perré? Perré. Perré. Nenhum dos dois do que eu falei. É assim. Seja muito bem-vinda, Júlia. Também é um prazer ter você aqui com a gente. Já começamos fofocando um pouco antes, Já, não é? A menina. gente já tricotou um pouquinho aqui, mas agora a gente vai começar no ar pra vocês. E pra gente começar o nosso programa, a gente sempre tem um quadro chamado Vem Cá, Te Conheço, que é um quadro em que a gente traz curiosidades sobre a vida de vocês. O nosso time de pesquisadores aqui do Foyer vai a fundo na vida de vocês para descobrir coisas que vocês fizeram, coisas que vocês já estiveram. E aí eu vou falar aqui, aí tem gente que não lembra que fez aquela coisa, tem gente que espera não lembrar. Então, acontece de tudo, tá? Vamos ver se a gente acerta tudo e se vocês sabem do um do outro tudo que a gente trouxe também. Quem quer começar? Vem cá, te conheço e a tua fala legal, né? Eu vi você falando isso. Vamos lá. Eu acho que ela... Mas Júlia? a gente vai falar uma... Não, eu trouxe as você informações. trouxe. Mas quem quer começar? Quem quer... Eu acho que a Júlia é muito boa e Pode. é isso. Júlia, então vamos lá. Então, é verdade, e você sabia, Sankofa, que a Júlia... Ai, tem várias curiosidades aqui. Mas eu acho que essa aqui é muito interessante. Pra gente também conversar um pouquinho sobre esse universo. Estreou no audiovisual em 2024? Olha, eu não sabia. Estou inclusive chateado por você nunca ter me contado. Você sabia sim. Eu tava ensaiando. Foi quando eu fiz meu primeiro curta. Eu tava ensaiando o Rio Up Rio e eu gravava de madrugada. Eu ensaiava de manhã, tipo, eu ensaiava de 10 às 6. E aí eu ia gravar e eu só chegava em casa às 5 da manhã pra sair, tipo, às 8 pra chegar lá às 10. Teve uma semana que foi essa loucurinha. Mas foi uma semana só ou foi mais do que isso? Não, foi uma semana só. Porque era um curta, então... E era um curta que se passava numa noite de Natal. Então a gente precisava que fosse à noite. Por isso a gente gravava de noite e de madrugada. E foi uma semana só, foi tranquilo. Mas essa semana foi loucura. Eu tava na faculdade também. E aí, nessa semana eu não fui pra faculdade, né? Não, Mas- me impressionaria se você tivesse ido. Não, Em que momento? Eu queria que tivesse uma aula de 5 da manhã às 6, mas não botaram. Então... Eu acho que o resto da turma não ia ficar muito contente, sinceramente. Não ia. Mas foi. Foi bem legal. Foi E como foi essa sua experiência entrando no audiovisual? Você que já tinha feito coisas no teatro antes, já estava ali familiarizada com o teatro, mas lidar com as câmeras, como foi? Cara, assim, é diferente, né? Eu sempre me dou bem com câmera, tipo, pra internet e tal. Já tinha gravado umas coisas de publicidade. Eu tinha feito um curta. Meu primeiro curta, na verdade, foi em 2023 com a galera da UF. Só que ele nunca saiu. E não vai sair, provavelmente. Espero que saia um dia, mas assim... Fica aí nosso apelo. Por favor, galera do Projeto V. Solta a UF. Mas esse foi o profissional, assim. Fui chamada, tipo, pelo elenco digital e tal. Minha agência conseguiu. E aí foi muito maneiro, porque era um elenco muito teatral. Então isso me deu esse conforto, assim. E também tinha uma moça, a Kika é o nome dela, uma atriz braba. Ela também é do teatro, então a gente esquecia de esperar o ação pra gravar. Ele falava assim, foi cena, foi câmera, e a gente começava, ele, não, espera o ação. Eu, desculpa, não tem isso no teatro. Mas, assim, é muito maneiro. É uma experiência diferente, assim, lidar com a galera do set. E é isso, né, porque no teatro a resposta é na hora. No cinema, não. E aí eles ficam lá dentro de uma cabinezinha vendo, eu não sei nem se o diretor tá gostando. Entendeu? Então é diferente, mas eu adorei. Olha, se quiserem me chamar mais vezes, Tá eu tô bom. querendo. Muito bem, então acertamos a nossa primeira, tudo certo.
Sankofa? Eu errei porque ela não me contou. Irmão, eu estava com aquela olheira que eu tava na época dos ensaios. Tinha motivo. Tá, agora entendi. Agora tudo faz sentido, agora não é? Sim, pô. Agora sim, pô. Muito bem, então agora nós vamos pra você, Sankofa. Bora lá. Vamos Tá lá. pronta? É verdade, e vocês sabiam, também tem tanta coisa. Mas vamos começar por essa aqui. Que o Sankofa, ele já representou o Brasil na ONU? Já. Brabo, tá? Você sabia? Não sabia não, Você mano. não sabia, Júlia? Pô, Perrella? na ONU é bom, hein? Na ONU é bom. 4 vezes. 4 vezes? 4 Vai fazendo o quê? Eu fui como conferencista falando sobre violência racial. Não, primeiro eu fui chamado para a comemoração da década afrodescendente. Depois eu fui para o Fórum de Juventude Afrodescendente do Mundo. E depois eu fui para conferência sobre violência racial. E aí a 4ª vez foi no Panamá, que era alguma coisa relacionada a como é que a gente conseguiria pensar uma forma codificada e mundial para responsabilização do racismo, né? Então foram experiências muito incríveis, assim, sair do país, conhecer pessoas de outras diásporas, conhecer pessoas com outras perspectivas políticas, inclusive sobre raça, sobre democracia, sobre sociedade, sobre justiça. Foi uma experiência singular, foi incrível. Muito bom, porque, fazendo um panorama geral, Sankofa, você começou como advogado, né? Você depois migrou para a carreira de ator, mas quando foi que essas duas coisas se bateram? Quando foi que você percebeu que você precisava... Então, essas são respostas que eu ainda estou respondendo, né? Porque, na verdade, eu tô na carreira artística há 1 ano. Não, na carreira artística eu tô... Quanto tempo a gente tá no Rio Rio? Em setembro. Tempo, exatamente. Mas eu tenho algumas teses e daí que vem minha prolixia, porque, primeiro, eu não acho que é a instituição que vai formar um artista, né? Eu acredito que é a própria sociedade, inclusive com os desafios que ela impõe, né? Eu, por exemplo, fui descoberto por Hermes Frederico, que é um pensador incrível da televisão brasileira, uma referência da América Latina, e eu fui descoberto, na verdade, porque eu fui propor a ele uma política de ações afirmativas para a Casa de Arte de Laranjeiras, né? Ele é um dos donos da casa, da CAL, no caso. E aí, quando eu fui propor isso a ele, eu tive umas 5 reuniões com ele e tal. Eu queria colocar, na verdade, a galera artística de onde eu moro, em Santa Teresa, que é uma galera preta, com potencial incrível, de várias regionalidades diferentes do Brasil, e que eram as pessoas que me faziam ficar bem sempre que eu advogava num caso de racismo, violência policial, violência racial, que me deixava muito mal, porque, óbvio, são pessoas negras, periféricas, que vêm de onde eu venho, e eu não vou falar só que eu me identifico com os casos, eu sinto junto com as pessoas que eu advoguei, né? E eu ficava muito mal de ter episódios de eu ter sido ameaçado por milícia, de ter episódios de ter entrado em conflito mais de uma vez com o mesmo policial. Conflito que eu digo não no conflito físico, mas no conflito dele tentar fazer uma imposição ilegal, né? E aquilo ir contra direitos coletivos que não faz sentido em nenhuma democracia, em mundo nenhum, né? E aí, eu ficava muito mal, e sempre que eu ficava mal, eu ia para um lugar que a gente chama de quilombo cultural, eu sou advogado de lá, que é a casa do Nando, e tinha esses artistas, né? Só que esses artistas, assim, apesar do fenômeno da globalização, não são pessoas que conseguiram ficar conhecidas. E são pessoas talentosíssimas, sabe? Talentosíssimas. Inclusive, eu tenho uma crítica muito grande desse cenário do mercado que a gente vive, que eu acho que ele perde muito em não investir na diversidade, na pluralidade, no acesso, né? E também no discurso de diversidade que seja real e não parcial, trabalhando apenas com temática de sexualidade, gênero, não abarcando a forma racial como deveria ser abarcada, não abarcando a forma do etarismo que está sendo muito discutido, não abarcando a pauta da regionalização também. Então, são pessoas que eu sou fã deles, muito fã deles e tal, e eu fiz essa proposta para a CAL, e para minha surpresa, a CAL aceitou a proposta que eu tinha feito, que foi de política de ações afirmativas no ambiente privado, né? A gente tem no ambiente público, que ainda não é satisfatória, mas no privado a gente tem muito menos, em especial porque a gente não tem uma legislação que ofereça, de fato, incentivo e também sanção, porque só incentivo há um problema. A gente vê produções que se beneficiam das pautas de diversidade, mas não aplicam a diversidade real, né?
E eu acho que a sanção é um lugar também que deveria ter. Sanção. Sanção seria, por exemplo, assim, eu falar, Júlia, não fale comigo dessa forma. Se eu não falei a consequência que pode ter de você ter falado comigo assim, você vai falar, porque só o fato de eu não gostar não é suficiente para te interromper. Então eu preciso falar, Júlia, não fale comigo dessa forma, senão eu vou te multar. E aí você decide, faz a sua decisão se você quer ser multado ou não. Então Sabe? não adianta ter um incentivo se não tiver também uma ajuda para esse... Não adianta ser incentivo se não tem fiscalização, não adianta ser incentivo se não tem responsabilização, não adianta ser incentivo se você... Cara, você tem várias formas de você conversar com o mercado na linguagem do capitalismo. Eu posso fazer essa que seria pela coerência jurídica e social, né? A coerência de que não, somos uma sociedade e para caminhar melhor a gente tem que ir nessa direção. Ou eu posso falar uma outra linguagem que eu acho que o capital prefere ouvir, que é, cara, vocês estão perdendo dinheiro. Vocês estão perdendo qualidade de mercado. Vocês estão perdendo, inclusive, estar à frente do tempo de vocês, que já é um tempo atrasado. Só que o capitalismo ele é bastante difícil de você dialogar com essas pessoas que movimentam a estrutura, porque elas já não são acessíveis. E quando são, estão no ethos de achar que sabem tudo sobre a sociedade porque estão no lugar que estão. E não sabem. E aí é nesse lugar que a cultura disruptiva, que a cultura contracolonial, que é contracolonial, que a cultura antirracista vem e consegue mostrar um outro cenário que as pessoas ficam chocadas quando acontece. Nosso musical é isso. Nosso musical é decolonial, nosso musical é antirracista. Nosso musical traz uma realidade disruptiva. Ele não é um musical, por mais que ele tenha, que a gente tem no mercado dos musicais do que eu vi, né? Eu tô há pouco tempo nesse mercado, fiz uma imersão profunda aí para fazer meu trabalho de casa, mas não poderia falar como alguém que é muito conhecedor. Mas eu ainda não vi nada de disruptivo nesse sentido de você abordar violência, com a linguagem que a gente trouxe, de você abordar morte, com a linguagem que a gente trouxe de você abordar cultura e enaltecimento de uma cultura, tradição, porque... Com as pessoas dessa cultura. Eu acho que isso Cara, é o X da questão. Eu tive uma experiência no Rio, durante o Rio, que foi um grupo de críticos me cercou e veio conversar comigo. Não saí na crítica de ninguém. Não sei se vai ficar igual o Libera UF, né? Por favor, se tiver que sair, saia, porque, Libera a crítica. Libera a crítica. Mas eles vieram me perguntar, cara, o personagem que você trouxe, o Álvaro, nossa, eu acreditei porque eu tive uma experiência no passado com a favela e tal, e me trouxe muito de onde você trouxe isso. Eu tenho muita carga para falar sobre o Álvaro, mas naquele momento me interessava dizer que, olha, não era atuação. Eu não vejo essa galera atuando. Essa galera é de vivência. A Júlia vem desse lugar, o pai dela vem desse lugar. Sabe, o Espoleto, que é o Alfred, ele vem desse lugar, ele dança desse lugar. O Léo, o VN, sabe, é todo mundo uma carga de vivência. A maioria dos personagens negros, vou colocar os negros, né, que é praticamente a camada periférica e de vivência, não estão só no campo de atuação. Eu acho que a gente deveria falar mais de representação, mas não na axiologia do tô atuando. Representação no sentido de, cara, a Júlia é a máxima expressão dessa cultura. Ela é realmente sabe, a personagem que ela tá fazendo, porque ela poderia ser, porque ela carrega elementos dessa cultura num termo de vivência, ela não teve que aprender para fazer. Ela faz isso no cotidiano dela. É outra relação. Tem aquela questão de laboratório, né? O laboratório é a vida. Porque tem a teoria da técnica da atuação que vai dizer que você vai buscar algo em você para emprestar pro personagem. E do meu ponto de vista, é uma galera da vivência, é a galera que carrega aquela cultura, mesmo que a gente não quisesse fazer o personagem. Tá vivo ali, sabe? Acho que a gente tem que... Já vamos falar mais sobre o musical. Falei vamos muito. falar mais sobre tudo isso. Falei Eu que era estou prolixo. amando. Falei. Por mim, a gente continua. Mas vamos só pra gente voltar e entender. E aí você foi lá na Cal. Fui na Cal, fiz 5 reuniões com o Hermes e com o Gustavo, maravilhosas, incríveis. São pessoas que estão no alto, né, do mercado e da institucionalidade educacional e que tem um olhar sensível para praticar de fato o que é pluralidade. E quando eu falo pluralidade, acho muito importante dizer que eu não estou falando num sistema de colocar negros, a população LGBTQIA+, a população feminina, qualquer outra população que corresponda a uma comunidade que é historicamente discriminada, acima daquelas que não são discriminadas. Eu estou falando da gente nivelar, da gente trabalhar equidade. E equidade é diferente, inclusive, de igualdade. Equidade é respeito à igualdade, inclusive você compensar pelo mesmo nível de desvantagem que esse grupo pertence.
né? Então, quando eu falo que a pluralidade no cenário do mercado não é real, porque exatamente falta conhecimento de qual é o nível de desvantagem que cada grupo pertence. Cara, Por esse exemplo. lance da equidade é muito bizarro, porque, tipo assim, você falou da faculdade, é uma faculdade particular. Eu faço a Unirio, uma faculdade pública. E, assim, tem pessoas que demoram 3 horas pra chegar e 3 horas pra voltar. Como que estuda assim? Tipo assim, eu faço artes cênicas, atuação cênica. E é um curso que só tem a tarde e a noite. Como a pessoa trabalha e estuda? Convive, não é? Sabe, tipo assim, eu, graças a Deus, a minha mãe me deu a oportunidade de estudar. E aí, quando eu pego trabalhos que são na minha área, eu opto por fazê-los, ou quando eu trabalho no Rio de Janeiro, eu consigo administrar, mais ou menos, mas consigo. Agora, assim, pessoas que precisam trabalhar em empregos CLT, assim, empregos com a carga horária normal, não tem como fazer a faculdade. E aí é isso, não dá, não é a mesma, não é, sobre isso. Não é a mesma não tem coisa, equidade, né? tá Exato. ligado? Tempo de deslocamento, a realidade sociológica que essa Dinheiro. pessoa está inserida, que, por exemplo, quando eu entro na faculdade de Direito, eu entro sem saber português direito, sabe? Tipo, hoje eu fui pra ONU, tô no musical da Broadway, mas eu não sabia português direito. Eu tive que estudar 4 vezes mais, que é o que diz Racionais, que é deste lugar de São Paulo, que eu amo muito, pra sempre, Mano Brown, se você assistir, por favor, tá? Por favor. E por isso é que eu falo que quando a gente quer aplicar a equidade, a igualdade real com respeito às diferenças, você precisa entender qual é o ponto de partida daquela pessoa. Se você não tem uma análise minuciosa sobre isso, você não está fazendo igualdade. Você está, na verdade, trazendo uma nova imposição, uma nova carga tributária para que essa pessoa possa resolver para ela estar naquele espaço. E aí é isso que eu acho que o mercado também perde. Também perde, né? Porque você está falando de uma nova carga tributária, você está falando de discutir um orçamento maior. A gente não está mais, ou eu acho que não estamos mais, ou estamos saindo do momento pós-pandêmico. É o que parece para mim. Né? Então você tem um outro lugar de discutir mercado, lei orçamentária da cultura, legislação arcaica, artística e tudo isso que envolve o que a gente pode produzir como cultura do país. Enfim, você quer que eu fale da Cal, né? Não, vamos terminar, porque Tá. senão a gente embarca aqui. Eu avisei. Porque eu tô achando maravilhoso. Avisei. Por mim, a gente embarca. Mas vamos voltar assim só pra galera de casa entender esse seu caminho. E aí a gente já vai pro nosso próximo bloco pra falar mais sobre tudo isso. Continuar esse debate que está quente e é necessário. Tá. Voltar da Cal que você diz, né? Isso. Então, fiz 5 reuniões com a Cal pra botar a galera lá dentro, que era uma galera que tava à margem, muita margem de tudo. E eu tive, como eu fui candidato a deputado estadual no Rio, eu tive um eleitor que se formou na Cal e ele me pediu para ir assistir a formatura dele. Eu fui assistir, gostei muito e ele propôs que eu estudasse lá. E eu falei, amigo, acabei de sair de uma eleição, estou endividado por conta da eleição, porque eu acreditei no que eu fiz e continuo acreditando. E eu não tenho condições de pagar uma universidade como a Cal, porque é cara. E ele falou, toma um contato desse cara, fala com ele que ele vai te ouvir. Eu já falei com ele, ele vai te ouvir. Beleza. Mandei mensagem pro Hermes, fiz 5 reuniões com o Hermes, fiz a proposta da galera entrar, fiz essa conversa que eu tô fazendo com vocês, né? E para minha surpresa, na 5ª reunião, eu já desesperançado da vida, pensando, nossa, eu vou ter que advogar a vida inteira para poder pagar, enfim, as despesas da campanha, mas é isso que eu vou fazer. E eu não pensava em entrar formalmente no estudo, né, do teatro agora. E o Hermes virou e falou assim, olha, Bruno, gostamos muito de você, incrível, nunca falamos, a gente nunca teve a oportunidade de falar sobre isso com essa profundidade, mas dá uma condição, você vai ter que estudar aqui. E o último dia legal para entrar é hoje, então você vai ter que entrar hoje. Eu, na minha cabeça, tava assim, cara, não, eu tenho que pagar minha dívida, como é que eu vou estudar teatro? Não faz o menor sentido, não vou fazer isso agora, pelo amor de Deus. Só que eu também estava num momento de muita depressão, por conta de tudo que eu passei. A minha dívida da campanha política, ela não é uma dívida acidental, não é uma dívida por desorganização financeira, é uma dívida por uma desonestidade que aconteceu dentro do partido que eu ainda sou filiado. E aí não era meu momento para aquilo, eu estava muito mal. Mas eu falei, pô, como é que eu vou deixar aquela galera que é brava pra caraca fora desse cenário? Porque o Hermes me deu uma condição, ele não é bobo. Ele não é bobo, ele me deu uma condição. Ele falou, pra ter o projeto, pra gente avançar na incubadora, que foi o que eu propus, você precisa entrar, ser aluno da faculdade, a gente quer você aqui. Aí eu falei,
Não, 5 vezes. Ele me levou pra falar com 5 pessoas, me levou pra conhecer a faculdade, até que eu falei, cara, tá bom, se eu não aceitar, ele não vai aceitar, e a galera não vai entrar, eu quero que a galera entre. Naquele dia, eu tinha 2 aulas. A primeira aula foi a aula de corpo. E eu não sabia que, como advogado, eu já tinha muita dor de coluna, já tinha muitos problemas acumulados por conta né, sentar numa cadeira e ficar naquele ofício, fora os problemas de saúde mental, que também que é por causa dessa profissão, que é uma profissão de resolver problema dos outros, contra uma elite, que é a elite de juízes e desembargadores que não dialogam com a coerência da própria sociedade que eles querem regular. A realidade é essa. E aí, eu fiz a aula de corpo, a Mônica maravilhosa, e aquele alongamento, estar em contato com o meu corpo, lembrar onde fica meu pé, lembrar onde fica meu joelho, lembrar que eu tenho cintura, lembrar que eu sabia rebolar, eram coisas que, inclusive na filosofia africana, Espiralá, e tem uma professora maravilhosa que fala sobre isso, eram coisas que eu tinha esquecido e que naquele dia fizeram total diferença para eu me sentir vivo. E quando eu falo de me sentir vivo, eu falo de ser um advogado antirracista que representa um povo que diuturnamente, sociologicamente, é considerado como um povo que não existe. Mesmo sendo maioria populacional, mesmo tendo construído esse país, mesmo inclusive dando a cultura que esse país se relaciona e a culinária que esse país se relaciona, é um povo apagado, né? Então, aquilo me fez, assim, me sentir vivo, e para mim foi muito profundo. E a segunda aula era a aula de interpretação, e eu parti da referência que aquelas pessoas que estavam ali, por ser ricas, por serem parentes de famosos, por tudo que elas têm, desde quando elas nasceram, eu parti do lugar que todos eram atores e super experientes e que estavam super em vantagem na vida e que eu não ia perder pra ninguém, porque é isso, né? Eu não queria perder pra ninguém. Na aula de interpretação, cara, eu entrei me jogando. Porque a aula de corpo já tinha falado assim, caraca, tu tá vivo. Aí a de interpretação foi assim, caraca, mano, tem alguma coisa aqui no teu corpo, sabe, que tá vivo, que te leva pra essa direção. Tá vivo? Vivo. Então fui viver. Cara, eu me joguei no chão. Era um personagem que tinha tomado um tiro, aí eu me joguei no chão, eu manquei, eu não sei o que. David Herman, que é esse cara que é o pai, né, de Stanley Snipes aqui no Brasil. Tipo, amor. E aí, quando eu fui ver, eu saí daquela aula, cara, outra pessoa transformada. E foi aí que eu comecei a lembrar, ou melhor dizer, entender que não era só a arte de outra pessoa que me curava das anomalias de uma sociedade desigual. Era a arte como um todo, sabe? Tipo, por que eu amo o meu elenco? Porque vocês são uma pluralidade de singularidade, de talento, sabe? Que eu olho pra Júlia e ela faz os agudos dela e eu falo assim, meu Deus, sabe? Pô, o Alfred gira e cai naquele tempo, eu falo, cara, o Léo pega as coisas com uma rapidez VN e cria vídeos de uma forma que eu nunca vi na vida. Cadu é o melhor ator que eu já vi na vida porque ele sabe errar. Não é quem sabe acertar, é quem sabe errar. Sabe? Com elegância, com talento, com rapidez, com um pensamento rápido, sabe? E aí eu comecei a entender isso e eu comecei a frequentar as aulas e aí eu comecei a descobrir coisas sobre mim. Eu comecei a descobrir que o meu olhar era cênico, que a minha voz era, Não, essa projeção eu não sabia. vocal é uma coisa Mas de eu não outro mundo. sabia. Tu sabe o que é? Inclusive, depois eu fui descobrir que eu venho de uma família artística, que foi apagada também pelo racismo, e que é uma artista que foi do movimento negro. E é uma família agora do movimento negro, porque eu também sou, né? E eu comecei a descobrir coisas que eu comecei a ficar encantado, e para além disso, eu comecei a me sentir muito bem, porque eu comecei a entender as ferramentas que eu tinha como pessoa, e como que eu, sabe, usava isso, e depois era meu tamanho, daqui a pouco era porque eu era forte, daqui a pouco porque o meu cabelo era bonito, eu falei assim, cara, aonde que... Aí é uma crítica que eu faço, né? Mesmo eu sendo uma pessoa que representa o Brasil na ONU 4 vezes e participar do programa do Pedro Bial e um monte de coisa que eu já apareci na vida nesses 36 anos e ideia de advocacia, a arte não chegou para mim. Por que a arte não chegou para mim? Sabe? Por que a minha família daqui, do Grajaú, teve que esperar eu entrar pro teatro para ir a primeira vez ao teatro? Isso é bizarro. A minha mãe ir a primeira vez ao teatro, sabe? Então, tem muita coisa acumulada, confusa, sendo confundida também, porque eu não parto de uma ideia de que a gente vive uma realidade que ela não é política, e se ela é política, há uma intencionalidade para que ela aconteça dessa forma, né? Então, a minha história com a Cacau é essa. Muito bem. Eu gosto quando isso acontece. Quando a gente puxa uma coisa e vocês trazem outras 1000, porque é isso, o fazer artístico também é isso, né? Uma Sim. coisa que liga na outra, que chega na outra, e pra gente é uma delícia descobrir essas coisas,
Mas agora, então, a gente tem que ir para o nosso próximo bloco. Sim, pô. Então vamos lá. Vamos então agora ao nosso primeiro sinal. E chegamos então no nosso segundo bloco, em que a gente vai falar um pouco mais, né, desse musical. Vamos partir do musical para que a gente traga também outras pautas que estão ali dentro, mas que vão além dali. Que é o Rio Up Rio, que acabou de sair de cartaz. Vocês terminaram essa segunda temporada, começaram lá no Rio, vieram para São Paulo, 2 temporadas de imenso sucesso e que a gente está torcendo infinitamente para que volte para uma terceira, para uma quarta, para uma quinta. Quem sabe fique eternamente em cartaz, porque infelizmente e felizmente precisamos de tudo que a gente discute ali no palco, não é? Eu acho que eu fui assistir e saí de lá com questionamentos que talvez eu nunca tivesse feito. Por conta da minha realidade, por conta de não estar 100% inserida na realidade que vocês trazem no palco, eu achei aquilo de extrema importância, né? A gente teve o musical, aqui em São Paulo principalmente, dentro do Shopping Vila Lobos, que é uma região de São Paulo que não dialoga em nada com o musical, não é? Dialoga sim, com o outro lado. Exatamente, com certeza. Então eu acho que partindo desse ponto, vamos conversar sobre isso. Primeiro quero saber pra vocês como é que foi estar nesse musical, né? Júlia, jovenzíssima, Sankofa também começando ali, já entrar num musical que traz essas questões, como foi pra vocês? Cara, foi muito bom, foi incrível, assim. Eu só fiz 2 musicais, assim, desse tamanho. Eu fiz o Grande Encontro e fiz o Rio Up Rio. E ambos musicais que falam sobre representatividade. Regionalidade, principalmente, exato, não é? Sobre a cultura do Brasil, a cultura de Recife, no Grande Encontro, a cultura do Rio de Janeiro, no Rio Up Rio. E a Gabi, que foi a minha personagem no Rio Up Rio, cara, é muito especial pra mim, porque ela me ensinou muita coisa, ela me faz... Eu sou meio... Não parece, mas sou meio bicho do mato, assim. Eu sou meio tímida. Quando eu tô falando com as pessoas, assim, eu sou tranquila, mas pra me mostrar, eu sou meio bichinha do mato, eu tenho pavor de cantar. E aí eu tive alguns solos e isso me somou muito, me ensinou muito como artista. E é um jeito de falar, é aquilo que a gente tava falando sobre a gente não exatamente atuar e sim representar quem nós somos. Eu não sou... Tem coisas da Gabi que a gente é muito diferente, mas, assim, ela é livre e eu também. Então, viver ela esse tempo foi muito, muito bom, assim. Eu me conectei também bastante com a minha liberdade, sabe? Não, e eu acho que isso que vocês falaram de não atuar, mas representar... Eu acho que é isso. Talvez a Gabi tenha dado coisas pra você que você ainda não tivesse, mas você deu muito mais a ela, não é? É. E você, Sankofa, como foi? Olha, foi o meu primeiro musical, né? Foi, inclusive, a primeira vez que eu cantei profissionalmente. Não, porque eu também cantei na faculdade, né? Mas cantei profissionalmente, assim, sei lá, numa coisa dessa grandeza, né? E para mim foi tudo novo, né? A faculdade de teatro, tudo aconteceu muito rápido na minha vida, na verdade, assim. Foi um conflito como advogado no Rio de Janeiro, né? Que me fez mudar minha vida, porque eu, como falei, fui ameaçado pela milícia enquanto eu estava exercendo a minha função de advogado, que eu estava defendendo, inclusive, a região da Pequena África, lá no Rio de Janeiro, né? Que é um dos poucos espaços que a gente ainda tem como sagrado que a gente consegue manter que não foi levado pela especulação imobiliária, né? Mas está nesse processo, infelizmente. E quando isso aconteceu, veio o convite do Hermes, da Cal, aí eu entrei para a Cal, e aí virei aluno de destaque da Cal, das coisas que eu fui descobrindo, que foram acontecendo. E aí fui indicado para entrar pro núcleo especialista do teatro musical com Mirna Rubim, Menelik de Carvalho, que é o cara que mudou minha vida. Ele mudou minha vida, esse cara mudou minha vida, devo muito a ele, amo muito ele. E aí, em 2 semanas que eu tava no curso do teatro musical, teve essa audição do Rio Up Rio, e ele virou pra mim e falou assim, faz que você vai passar. E eu falei, esse cara não tá batendo bem, não tá falando coisa com coisa. Fiz a audição, passei, entrei, e aí eu comecei a me questionar. Eu falei, cara, porque assim, eu sou advogado, ativista, eu sou um homem preto periférico, eu vivo fazendo cálculos. Eu preciso entender como a sociedade funciona para poder me manter protegido. Então eu comecei a falar assim, cara,
que tá acontecendo? Então, tudo que falaram pra mim é verdade, minha voz realmente é bonita, eu sou realmente bonito, eu realmente tenho talento, será que eu realmente sou um ator? Então eu vivi nesse lugar muito louco de falar assim, cara, o que tá acontecendo? Porque foi tudo muito, muito rápido. E eu atribuo isso, inclusive, à minha religiosidade, né? Eu sou candomblessista, meu orixá é Exu, e Exu é o orixá travesso que faz a mudança de vida das pessoas através de um caos. Como ele é o orixá da lógica, ele não trabalha com aquilo que eu acredito, que eu entendo ou que eu vou aceitar. Ele trabalha exatamente com aquilo que eu não acredito, que eu não entendo, que eu vou aceitar, mas vai demorar, né? A verdade Mas é o que é. você precisa. E é o que eu preciso, né? Eu me sinto vivo, cara. Eu me sinto feliz, eu me sinto reluzente, assim. Minha família é louco porque a profissão de advogado é uma profissão elitista, é uma profissão de difícil acesso, é uma profissão que é muito cara para o meu povo e a coisa que eu exerço, a forma como eu exerço ela, eu também sei que é muito relevante para o meu povo. Então a mudança, ela não foi uma mudança... ela não foi uma mudança... A minha família amou a mudança porque eu sou um advogado depressivo. E ainda sou porque os tipos de casos que eu atuo, que é morte de gente, prisão injusta, morte de criança, que foi a última coisa que me deixou assim no lugar de eu falar, cara, acho que eu não consigo permanecer por mais tempo nessa profissão, pelo menos não dessa forma. E aí Exu veio e fez isso, né? E o espetáculo conversa diretamente com todas essas suas dores, não é? Muito, Essa- muito. Essa parada que você falou de ser um lugar elitista, assim, a profissão de advogado é elitista, mas a profissão de ator de teatro musical é muito elitista. Também é. É muito elitista, e assim, eu sempre fui pobre. E eu fui. Mano, é isso, velho. É Deus que me botou nesse negócio aí, porque eu fui encontrando pessoas que foram me dando oportunidades, e toma uma bolsa, e toma uma bolsa aqui, e não sei o quê. Então, a minha formação de teatro musical foi quase toda com bolsa de estudos. E se eu não tivesse ganhado isso, eu não teria conseguido. E o que eu acho maneiro do nosso musical é que ele não se fechou nessa galera que estudou, que fez curso. Tem um monte de gente que nunca tinha feito musical, ou que conhece pouquíssimo desse mundo do musical. Isso é ótimo. Eu sou uma das poucas ali que sempre curtiu muito musical, assim, eu gosto de musical desde meus 14 anos. Vendo, assim, eu fazia teatro desde os 10. E comecei no projeto social, e depois o professor abriu uma escola, mas assim, com preço simbólico pra galera lá da Vila da Penha conseguir pagar. E esse professor, Júlio Venâncio, meu pai do coração, assim, eu conheci ele com 10 anos e a gente criou uma relação de pai e filha. E ele é quem me orienta sempre, ele que sempre me ajuda a fazer minhas audições e tal. E aí, com 14 anos, eu vi uma peça chamada Meu Destino é Ser Star, que a Carol Botelho, que é a nossa protagonista dessa peça, tava em cena. E aí foi nessa peça que eu falei, cara, eu quero fazer teatro musical. Então tá com ela hoje é muito, muito especial pra mim, assim, fazer a peça com ela, assim, ser cover dela, porque eu sou cover da personagem dela. Foi muito especial. Mas é isso, eu comecei a fazer curso de teatro musical, e aí veio a pandemia, que foi em 2019. Comecei a fazer curso de teatro musical em 2019, e a minha avó, que ganhava pensão, que ajudava bastante na casa, faleceu no início de 2020. E aí eu fiquei muito sem grana. E aí o pessoal lá da escola deu uma bolsa, assim, parcial, a gente continuou as aulas online. Minha pandemia, ela meio que foi salva pelo teatro musical, assim. Meu foco era total pro teatro musical. E aí a gente fez aulas e tal, e aí depois eu fiz uma prática de montagem, que também me deram bolsa. E depois fiz outra que me deram bolsa, e o meu estudo foi basicamente assim. Mas se fosse depender, assim... Se não fosse da boa vontade da galera, se não fosse Por isso que a gente sempre essas bate portas. no ponto de como essas políticas públicas são Exatamente. necessárias. Elas Exatamente. precisam acontecer e em maior escala, não é? Olha, eu sou advogado, acabo de completar 10 anos, tenho a experiência e a visibilidade que eu tenho, mas eu sou aluno bolsista da Cal. Eu sou aluno bolsista do mestrado em Sociologia e Direito da UF. Eu sou aluno bolsista do Identidade da Voz também, que foi que me ajudou muito para estar aqui. Eu sou aluno bolsista de um monte de coisa, e se não tivesse, eu não estaria aqui. E aí, a questão da bolsa, né? Eu acho que tem dois lugares, assim. Quando me perguntam se o racismo vai acabar e se a pessoa racista ela é racista por ação ou por reprodução, ou se ela é má ou se ela é boa, eu continuo apostando numa sociedade que, apesar de a gente historicamente ver técnicas de controle que vão levar a gente para uma direção, que é a política, né? Por exemplo, você vê a política bolsonarista caminha numa direção e a política lulista caminha para outra direção, né? Vertente, não estou entrando aqui boa ou ruim, melhor ou não, né? Mas quando eu vejo isso, eu prefiro acreditar
que existe uma sociedade ainda de pessoas que, como você falou, o nosso musical te deu uma outra perspectiva da vida. Te fez olhar a vida de uma outra forma que você não via antes. Eu acredito que a maioria das pessoas não tiveram ainda acesso a essa verdade, sabe? E acho que a mágica desse musical foi exatamente permitir que quem vivesse essa verdade contasse essa verdade, que foi o que a Júlia trouxe, sabe? E aí, a questão é como é que a gente amplia isso para uma realidade que seja uma realidade para todos, sabe? Uma realidade para todos, que eu não dependa da sorte de alguém me ver e me agraciar com uma bolsa, sabe? Eu não tenho nada contra a bolsa, pelo contrário, eu defendo, acho que tem que ter mais, eu acho, inclusive foi a minha proposta para Cal, porque eu acredito tanto nisso, porque se eu depender de política pública, a gente vai continuar no problema que a gente está. Eu acho que como articulador, como ativista, como alguém que pensa a sociedade, o interessante é chegar para as instituições que formam narrativa dentro do mercado e falar, olha o que você pode fazer. Olha como é que você pode ser incrível, sendo a boa pessoa que você é, sendo uma instituição de excelência, e o nosso musical provou, é um musical de excelência, sendo um musical disruptivo que vai entrar para a história, ainda que não tenha uma terceira temporada, ele já está na história, que foi o que o Malo falou pra gente ontem, eu falei... Entrei no melhor lugar do mundo, sabe? E caraca, todo mundo ganha dinheiro, movimenta economia, sabe? Traz outras culturas para o centro também da exploração artística, sabe? E algumas pessoas estão perdendo essa oportunidade, com todo o respeito do mundo, porque são burras, são ignorantes nesse sentido, acho que é a melhor palavra, sabe? E eu acho que a função exatamente da gente, a partir daqui para frente, é como que a gente torna essa verdade uma máxima que chegue a mais pessoas que têm o poder de mudar a realidade. Tantas pessoas como eu e Júlia que precisam de bolsa, que precisam de política pública, que precisam, que precisam de uma sociedade equitativa. Né? Acho que essa é a palavra. E tanto pessoas que estão numa relação de formar a narrativa, de fazer o mercado girar, de fazer a arte circular pelo nosso país, que tem o poder de poder mudar essa realidade, de ser agentes reais. Eu não estou pedindo para você gostar de gente periférica e preta, se você não quiser gostar. Não estou pedindo para você gostar da galera de LGBTQIA+, e achar maneiro e andar com elas. Não. Eu estou falando assim, cara... Independente da sua narrativa, o que te mobiliza, se você ama arte, você deveria estar preocupado com uma sociedade equitativa. Se você ama dinheiro, você deveria estar preocupado com uma sociedade equitativa. Se você quer ser uma pessoa melhor, você deveria estar preocupado com uma sociedade equitativa. Se você quer ser coerente quanto sujeito, dentro da perspectiva que o mundo avança na ideia de progresso, na ideia de uma sociedade democrática, você deveria estar preocupado com isso. E acho que o meu trabalho como advogado durante muito tempo foi falar para juízes e promotores dentro da coerência do que eles pregam, sabe? De falar, olha, você não prega isso? E você acha que essa realidade aqui está coerente com o que você está pregando? Você não acha que esses resultados aqui não seriam incríveis para poder projetar isso que você está fazendo e a gente poder fazer uma sociedade melhor? E aí as coisas foram caminhando. E na arte agora a gente está fazendo isso também. Você quer que eu responda a pergunta do personagem? Porque eu ia falar do que eu acredito em relação a gente está aqui para falar de tudo. Então tá. De tudo. Então, assim, hoje, o que eu quero em relação à arte e também porque eu fiz o resgate familiar da minha família e descobri quem foi minha tia, que foi Magrácia, né? Magrácia, minha tia Magrácia, ela foi a pessoa que era uma artista incrível. Ela ia ser a Mama África em 87 e ela antecedia os discursos do primeiro senador negro do Brasil, que foi Abdias do Nascimento. Para quem não sabe, a gente até agora, do que eu sei, só tivemos 2 senadores negros, Paulo Paim e Abdias do Nascimento. O Abdias do Nascimento ele não é qualquer senador, né? Ele é o cara que simplesmente trouxe o pan-africanismo para o Brasil, que é a vertente que acredita que qualquer negro nascido em qualquer lugar do mundo é africano, né? E, portanto, nós somos irmãos, e, portanto, a gente deveria formar uma relação global por direitos dos africanos no mundo, né? Essa mesma linha do pan-africanismo que ele traz para o Brasil, ele chama de quilombismo. Abdias entende que a melhor linguagem para fazer isso, apesar dele ter, se eu não me engano, era engenheiro, a melhor linguagem para fazer isso não era a engenharia e nem a política, era a arte. Então ele cria o Teatro Experimental do Negro. Tem uma relação com o Boal, que cria o teatro experimental, que eu ainda não sei qual era a relação dos dois, mas os dois entendem que essa forma de teatro é uma forma muito mais potente do que o próprio discurso político, né? Que a arte tinha o poder de
mudar a realidade e dar uma outra visão de mundo para quem ainda não tinha. Ou seja, se você se sentiu dessa forma com o Rio Up Rio, a gente alcançou um resultado quilombista, pan-africanista, político, que era o que a gente deveria fazer desde sempre, porque Abdias e o quilombismo começa a desaparecer, né? O que ele deixa do Teatro Experimental do Negro, que não foi feito só por ele, tem Ruth de Souza também, incrível, e uma galera muito potente, começa a desaparecer e as pessoas como eu e Júlia passam a não ter oportunidade nas nossas gerações. Por isso que a gente também não teve oportunidade. Mas o que ele faz muda a narrativa da televisão, muda a narrativa do teatro, deixa um legado para ser resgatado por pessoas como nós. Mas sabe? é porque é tão óbvio que a arte tem um poder muito poderoso, sabe? Assim, a gente vê coisas boas, mas a gente também vê muitos relatos de seres muito ruins da história que usaram a arte pra manipular. A ideia da Então, televisão, tipo, né? então é meio óbvio que por que as pessoas não investem nisso, tá ligado? Pra mudar o mundo usando a arte, tipo, que você citou de Boal, Teatro Fórum, Teatro do Oprimido. São coisas que se tivesse mais esses tipos de teatro, principalmente, não só o dramático, né? Esses tipos de teatro atrelado à política, tá aí. Aí, a receita do bolo, galera. Sim. Vamos querer? E tem uma coisa que a galera hoje do campo de conhecimento da direção acha que é desassociado da política. Porque assim, eu entendo que tem que ter uma condução dramática, eu entendo que tem um início, meio e fim, que você vai querer trazer oscilação de várias emoções no público e que isso vai conduzir, inclusive, um público fiel, que volte, que fique sempre aqui. O teatro musical é maravilhoso nesse sentido. Entretanto, todavia, a gente consegue transformar não, para mim o amor é político. Para mim, o amor consegue falar muita coisa e mudar muita realidade sem perder a carga política, inclusive política do entretenimento. E a gente perde a oportunidade de fazer essas coisas que poderiam mudar a realidade, porque, por exemplo, por que eu estou falando isso? A proposta de Abdias mudou a narrativa dos negros na televisão brasileira. Aí você vai falar assim, que legal, os atores conseguiram bons papéis, agora eles não são só motoristas de ônibus e empregadas e tal. Não tô falando disso, mano. Eu tô falando do cara que tá lá no interior da periferia, dentro da favela, que ele só tem a TV, nem a internet chegou para ele, porque a TV chega. E esse cara, ou essa criança, vamos falar dessa forma, pensando numa projeção de futuro, essa criança tá vendo aquele que se parece com ele, vem de onde ele vem, não na condição de um motorista de ninguém, sabe? E óbvio que eu não estou falando em nenhum desdém com a profissão de motorista. Estou falando assim, essas representações a gente chama na sociologia de semiótica. Isso vai passar uma mensagem para essa criança. Essa criança vai crescer de outra forma. Porque a realidade dela dentro da favela já é uma realidade que passa mensagens negativas. São negativas. A favela tem coisas maravilhosas, vocês viram isso no Rio Up Rio, mas a realidade diuturna, a realidade cotidiana, passa mais coisa negativa do que coisa positiva, a gente precisa entender e aceitar isso. Até consumindo a própria TV. A própria TV não traz as realidades positivas da favela, não é? Sim, e assim, imagina o universo que a gente pode ter daqui a 5, 10 anos se a gente assume uma arte política, ou melhor, com compromisso político. Ela não precisa falar, criança seja assim, mas só colocar, sei lá, um Álvaro, por exemplo, agora falando do meu personagem, que não não sei se o Álvaro é o melhor exemplo, mas eu vou trazer porque ele é sempre mais polêmico, né? Eu, ali, quanto ator e a direção, e óbvio, todo o elenco, né, que foi uma construção coletiva e comunitária, que é maravilhosa, inclusive, esse modelo, não tinha nenhuma intenção de romantizar o traficante, mas de humanizar. Por isso que ele rebola, por isso que ele dança, por isso que ele toca samba, por isso, sabe? E é óbvio também que tem um outro polo dessa relação que não pode ser abandonada, que é a figura do Estado que está ali, que é o Estado corruptor, é o Estado corrupto. Ele está ali para receber a grana dele, para fazer o que ele tem que fazer e tal. E são relações que a gente não nega, e como é que a gente se relaciona com elas? Né? Eu não vou romantizar, mas é uma realidade. Como é que eu conto essa realidade e de uma forma que ela seja dramática o suficiente para ser absorvida pelo público, que ela dê essa dimensão do traficante e também do policial, porque aí entra o ativista, né? Também acho que o policial não está nessa condição porque ele quer. A gente herda uma herança da colonização portuguesa, que é exatamente essa herança... Talvez ele nem saiba fazer diferente. Ele não aprendeu diferente, porque o policial, quanto ele ganha? Não importa o lugar do Brasil que ele esteja, vou usar aqui o eixo Rio-São Paulo, ele ganha mal. Ele é pago para botar a vida dele em risco. Ele é pago para ficar vulnerável. E ele, antes de aceitar aquela profissão, já via de uma relação mais degradante ainda da sociedade, que é a desigualdade. Então,
Que forma a gente consegue reduzir de fato desigualdade, produzir uma cultura que seja disruptiva, emancipadora, consegue influenciar as crianças de forma positiva para que elas possam acreditar nelas mesmas e sejam curadas pela televisão e pelo teatro? E se a gente tem uma sociedade melhor, menos adoecida nessa geração, inclusive, muito interessante falar isso em São Paulo, que é a principal capital econômica, que me parece que nesse momento está no colapso ambiental exatamente por conta disso. Como é que a gente, na principal capital econômica, consegue entender a redução das desigualdades, sabe? Num estado tão plural que é São Paulo, tão rico de diversidade que é São Paulo e também tão rico de desigualdade que é São Paulo. Porque eu estou hospedado numa área nobre, mas eu olho pela minha janela, estou vendo uma favela. E a polícia não vai onde eu estou, vai onde, sabe? Então, assim, são várias camadas que o Hip Hill traz para uma discussão, assim, cara, é um musical disruptivo e propositivo para uma outra linguagem de arte. O que a gente falou sobre ter representatividade, cara, é muito importante, é muito importante. E eu acho que é isso, nosso musical traz isso, assim, traz a menina preta da favela que conseguiu passar pra medicina, a menina preta da favela que é bonita, tipo assim, porque muitas meninas pretas não se acham bonitas, e aí vê, tipo, eu, a Carol ali no palco, assim, sendo belas e vivendo, e falando, e sendo livres. E com Isso, voz. com voz, é isso, sabe? Tipo, isso é muito bonito. Eu, assim, quando eu era pequena, graças a Deus, eu tenho uma mãe, que ela é maravilhosa, assim, ela é incrível, ela é incrível mesmo. E ela me fez não carregar vários traumas. Tem coisas que, graças a Deus e graças a ela, eu não lembro que eu falei na infância, que eu vivi na infância, mas ela depois me contou, né? Ela falou que quando eu era pequena, assim, acho que eu tinha, sei lá, uns 4 ou 5 anos, eu falei que eu não queria ser preta, que as pessoas na escola falavam que meu cabelo era duro e tal. E aí foi o ano que a Miss Universo foi uma mulher negra. E aí, naquele dia, ela sentou comigo, abriu o computador e falou assim, olha só, a Miss Universo, ela é que nem você. Olha o Barack Obama, que acabou de ser eleito. Ele é que nem você. A Thaís Araújo, o Lázaro Ramos. E ela me mostrou várias pessoas, assim, que eram que nem eu, em lugares Em bons importantes, lugares. em lugares bonitos. E aí, eu sempre achei que eu era capaz e que eu posso acessar qualquer lugar. Mas a minha mãe foi de extrema importância para que eu conseguisse achar hoje que eu posso tudo. Se eu não tivesse tido ela, provavelmente... É isso, eu nem lembro dessas lembranças ruins. Eu lembro dela ter comentado comigo depois, mas isso não tá dentro de mim. Porque, na época, ela me mostrou essas pessoas que estavam em lugares e eu podia me ver naquele lugar também. A gente tava, antes de começar o podcast, falando da Thaís Araújo, do Lázaro Ramos. E são figuras muito importantes. Eu lembro que, quando eu era pequena, eu via no Viva... Cobras e Lagartos. E aí eu vi a Thaís Araújo lá, tipo, poderosona e com espaço. E eu fico, sim, eu também posso. Então, nosso musical eu acho muito importante nesse lugar. A importância da referência. Com certeza. E hoje vocês são referência, né? Será? Na sessão que eu tava, tinham crianças. E eu entendo que vocês são a referência delas também. Isso é muito Então, a legal. importância desse musical tá em cartaz. E também lembrar que esse musical... é um musical feito pra Broadway. Sim. Então, comunicando para além de dentro do nosso Brasil, não é? Uma linguagem que também vem de fora, de como enxergam a gente e tudo isso. Então, eu acho que é muito importante. E por mim, a gente ficava aqui mais umas 5 horas falando dele e eu implorando para que ele volte. Sim, eu também. Implorarei muito ainda, mas a gente precisa ir pro nosso próximo bloco. Sim. Vamos então agora ao nosso segundo sinal. Muito obrigada, produção. E o segundo sinal no teatro é aquele momento em que as pessoas já estão entrando. Você já ouve o burburinho, você ouve as pessoas conversando, você já começa a ter uma ansiedade pensando quem veio, quem não veio, quem não tá, se fulano veio, se ciclano, ai, chamei tal pessoa, cheio, será tá que ela vazio? tá ali? É aquele momento de expectativa. Mas também é um momento em que, consequentemente, os atores precisam se concentrar. Precisam entrar naquela aura, precisam dar aquele respiro. O que vocês fazem para entrar em cena? Eu ou você começa? Você. Olha, eu não sou linear. Como é tudo novo, eu tô percebendo tudo agora, assim. Eu não ligo, assim,
não me afeta muito, o público tá chegando, sabe? Eu entro num estado de concentração que é muito assim, eu preciso me divertir, porque isso aqui que me torna vivo, eu quero me sentir vivo durante o que eu estiver fazendo, eu quero entregar algo legal pro público, sabe? Algo satisfatório, que eu fique bem, que o público fique bem, né? E assim, só um parênteses, muito obrigado São Paulo, que carinho, que afeto, Que calor. que calor, a pista pegou fogo, sabe? Porque meu termômetro para entender isso é o tempo de aplauso. Eu nunca vi, nem nas coisas que eu assisti, tanto tempo de aplauso assim. E tem uma relação muito bonita da interação entre Rio e São Paulo, que é essa troca de cultura, né? O pagode transitou, o funk transitou, né? A galera daqui transita pra lá por causa das praias, sabe? E a gente transita pra cá por causa do trabalho. E fica esse rolê, assim, bem sudeste, bem legal. E eu não tinha entendido ainda o que era isso no teatro. E tem uma característica muito bonita do teatro musical. A galera que ama mesmo o teatro musical. É o público do teatro musical, é fiel e vai. Tem público. Tem! E assim, conversa contigo, troca ideia, manda mensagem, fala, eu assisti de... Teve gente que assistiu 5 vezes. Sim, Faz questão de ficar uma na galera. saída pra E não era passar, pra tirar parente, foto. não era Uma parente, não era da galera. família, tava lá. Tem gente que foi no... Ontem eu publiquei, foram 4 marcações que me fizeram no Instagram, da galera falando, é o último dia, tô indo de novo. Eu falei, gente, sabe? E isso é muito maneiro, esse termômetro faz eu me sentir assim, cara, maneiro, vale a pena, faz sentido, eu quero. E no momento de preparação, eu, como sou neurodivergente, não linear, e eu sou muito físico, eu preciso ficar fazendo coisas, mexendo o pé, batendo cabeça, e eu aprendi teatro também através da repetição. Então eu fico andando como o personagem tem que andar, eu fico exaustivamente andando. A peça acaba, eu tô morto. Mas durante a peça eu tô toda hora repetindo. E esse do Rio Pro Rio é muito maneiro, porque a gente teve uma direção incrível, que podia criar algumas coisas no meio do caminho. Aí às vezes eu ficava assim, fritando no meio do corredor. Eu ficava assim, caraca, como é que eu vou entrar hoje? Eu vou falar aquilo, eu vou falar aquilo. Eu boto um acontecimento, eu boto uma piada tá falando maneira. sozinho no meio da coxinha, ele tá falando lá Eu sozinho, fico, você tá bem. eu fico. Aí a pessoa passa e faz assim, o quê? Sabe, eu tô muito no meu mundo. Graças a Deus, eu entro no meu universo e eu fico ali no meu universo e às vezes eu, sei lá, interajo ou não, assim. E eu entendi que é isso que eu amo mesmo. Eu amo muito isso, de verdade, assim. É um sentimento que eu tenho que eu não experimentei nos casos que eu ganhei, não experimentei quando eu saí do Brasil com o meu trabalho, não experimentei quando eu descobri minha família, né? Porque eu não fui criado com a minha família, eu descobri tem só 6 anos, assim. Foi incrível também, mas é uma coisa muito diferente, é muito peculiar da arte. E é isso, minha preparação é muito assim. E você, Júlia? Eu, assim, normalmente eu foco muito no olhar. Pra mim, a gente vê, né, qual é o nosso forte. Eu acho que um dos meus pontos altos é o olhar. E aí eu sempre tento trazer o olhar da personagem antes de entrar em cena. E os dias que eu tô mais desconectada, assim, tem dias que a gente, tipo, cara, cadê a personagem? Não tá aqui. Eu sou muito, acredito muito em energia. Pra mim o mundo é energia, tudo é energia. E essa personagem ela é viva em algum outro lugar e a energia dela entra em mim e aí eu faço acontecer. Então, é isso, assim, eu acredito muito no para além da carne. Então, nos dias que eu tô mais desconectada, eu peço muito pra que a personagem entre em mim, que venha em mim, que a energia dela fique presente no meu corpo. Eu dou espaço, eu falo assim, eu te dou espaço pra hoje você vir e tal. Então, são os principais. Eu me conecto com para além do que a gente tá vivendo aqui e no que representa aquele momento energeticamente falando. Mas é bom que você falou de energia também, porque a energia que vocês colocam ali e que a gente sente é muito grande. Vocês comentaram agora da resposta do público, do público ir mais vezes, e particularmente eu também senti respostas momentâneas. Sim. Tá no meio do espetáculo, acontece uma coisa e o público tá aqui levantando e batendo palma na hora, e abrem e fazem leque, não sei o quê. E eu achei aquilo, é isso, assim, é uma conexão que gera entre a gente e vocês, que é instantânea, acontece, e é quente, é real. viva. O público é cúmplice. Ele é um espetáculo realmente coletivo, assim. E isso é muito lindo, porque teve sessões, mais no Rio de Janeiro, que quando não tinha resposta do público, os atores não estavam na sua máxima energia e vibração.
E aí eu comecei a observar isso, eu falei, cara, como é importante essa conexão, como é importante quando você consegue, inclusive, comunicar bem. E é muito incrível, amiga, que você falou essa preparação interna do lugar do personagem, eu sou seu fã. Sério, você bota uma energia e o seu timbre de voz acompanha, e tu vai, eu fico olhando assim, eu fico te ouvindo do camarim, né? Aí eu falo assim, caraca, Júlia, brava, eu tenho que chegar lá, tenho que chegar nesse nível aí. E é uma coisa que eu percebo que tem várias camadas pra gente chegar nesse êxtase. E no final agora, pô, último dia, cara, muito obrigado, Deus, por ter participado disso. A galera, a gente meio que combinou assim, gente, foi tão incrível isso. E aí tem um parênteses, né? A galera que é mais experiente fala assim, ó, esse aqui foi um musical atípico. O que a maioria das coisas que vocês viveram aqui, vocês não vão viver em outras produções. Aproveita. E aí rolou um acordo de que, cara, o último vai ser pra gente ser feliz de verdade. E junto com o público e ser, sabe, aquela coisa real e incrível. Cara, rolou um fenômeno ontem, sabe? Tipo, da galera ficar em pé. Da galera, tipo, sabe, gritar e todo mundo... Eu demorei 2 horas pra sair porque eu tinha que arrumar as roupas, né? E aí eu saí, ainda tinha gente lá fora e a galera, caraca, e tal, sabe? É uma coisa muito que é transcendental. A arte... proporciona, que é a maneira do teatro que eu amo, que eu ouvi, nunca mais vou esquecer. O teatro é uma suspensão das leis que governam o mundo. Se eu nunca fosse te ver, Isabel, no cotidiano comum, sabe, sei lá, você trabalha aqui, se eu tivesse um caso no tribunal ou na OAB que é aqui perto, eu nunca ia te ver, sabe? Mas agora eu consigo falar com você olhando nos seus olhos como se a gente fosse criado junto, porque a arte suspendeu essa distância que a sociedade impõe. Sabe? A mesma distância que foi suspensa para você entender a minha realidade. Porque o Álvaro vem da minha realidade também. Né? Vem a realidade do meu pai, que não está mais vivo, do meu sobrinho, que não está mais vivo. Sabe? Das pessoas, dos meus clientes que eu advoguei também, que passaram por injustiça, e de outros que não eram dentro da lógica dessa justiça inocente, mas que da minha lógica, inclusive da sociologia, estão naquele lugar porque foram colocados naquele lugar, não porque quiseram estar. Sabe? Então, assim, eu agradeço muito aos orixás por ter vivido isso, muito a Deus por ter vivido isso, foi uma experiência singular e eu nunca vou esquecer isso que eu vivi. Eu acho que a hora que o mundo entender que tudo é energia e que ainda que a gente não esteja vendo, ela é muito real, mesmo que não seja palpável, o mundo muda. Porque é isso, a energia não tem como você maquiar, não tem como você disfarçar, e ela é muito poderosa. E a nossa energia do elenco era muito braba, e a plateia também trazia uma energia muito braba. E eu acho que é isso que eu mais amo na arte, é uma troca muito para além disso aqui, tá ligado? Acho isso muito, muito bonito. Muito bem, e com isso, com essa última reflexão, a gente infelizmente chega ao final do programa do Foyer dessa semana. Infelizmente, pra mim rolaria toda semana, pra mim vocês ficam aqui, tá a gente bom, continua. Já que você insiste, a gente volta semana que vem. Gosto assim. Eu também posso ir pro Rio, tá? Pode. Peraí, mas aí lá. pergunta aí a equipe se dá pra gravar na praia. Ah, com certeza dá. Então dá. tá. Não Vai dá, dar. produção? Vai dar. Não me responderam, mas eu vou falar que sim. Então, preciso pedir aonde a gente encontra vocês, pra gente saber dos próximos trabalhos. Redes sociais, aonde eu encontro vocês? O meu é Julia_Perré, o Instagram, e Julia Atriz, o TikTok. Eu fiz alguns conteúdos sobre a nossa peça também, tá bem maneiro. Muito Encontrem bom. lá. Bom, eu sou o Bruno Sankofá, né? ADV Ator no Instagram. Na verdade, em todas as redes, tá nivelado, YouTube, TikTok. E eu também tenho o meu escritório que eu compartilho pensamentos sobre direito artístico, né? Que eu acho legal também, que é um outro lugar de dar informações que ajude a galera a dar uma olhada no mercado e se proteger também de algumas coisas, né? A gente teve essa bênção de ter uma ótima produção, mas a realidade que a gente tem visto não tem sido essa. Então, a gente está fornecendo isso também, é importante. Muito bem, então você que está na carreira também, já procura o Bruno, já fica de olho em tudo, que é muito importante também você estar preparado para entrar no mercado e para você que está no mercado também estar preparado para tudo que ele pode te oferecer. E com isso, passo também as redes do Foyer, não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais, foyer.digital.
Sempre tem novidades lá, próximas produções, tudo que esses dois vão fazer a gente também vai ter lá em primeira mão, não esquece disso. isso. Nossa temporada de verão no Rio, quem sabe, também vai estar Na lá. praia. Bora! Então, por favor, Brota, foi brota. Ponto Digital. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, conta aqui pra gente. Compartilhar com os amigos. Tá vendo? Escuta a voz da razão. Compartilha Jura? e marca a gente pra gente poder recompartilhar e vocês também, pô, aqui, ó. É isso. E a gente se vê então na próxima semana. E com isso, a gente vai ao nosso terceiro sinal.